mulherada. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão. Dançando Rejo Mandela, sei qual é tua intenção. As carinha de safada batendo popo no chão. Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho. Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho. Então precisa. É nesse clima que a gente começa a última aulinha do ano, a aula saideira, porque depois dessa aula você vai pra balada, você vai curtir. Mentira, que a gente ainda não acabou a pandemia, mas toda aula saideira tem que ser uma aula diferente, porque você tá na escola, você tem aquela aula saideira, você sente cheiro de comida na cantina, já dá vontade de ir embora, né? Essa é a última aula do ano e não significa que é menos importante, pelo contrário, significa que ela é importantíssima. Porque essa aula é uma das aulas que mais cai no seu vestibular. É tipo vó pelada no banheiro molhado. Vai cair, vai levar capote. E isso aqui você não vai levar capote no vestibular porque você está tendo essa aula, bebê. Essa aula vai cair no seu vestibular porque hoje a gente vai analisar algumas partículas da língua portuguesa e quais são as classificações que elas assumem em determinados contextos ou não. Qual que é a principal partícula que nós vamos analisar hoje? O quê? O quê, professor? Continua falando. O quê? Queijo? Hã? A gente vai analisar a partícula Q. Ela é uma partícula que aparece em vários contextos da nossa gramática. Aparece como pronome relativo, aparece como partícula de real, aparece como conjunção integrante. E a gente vai ver quando que ela aparece em cada uma das situações, tal qual a gente falou do C lá naquela aula. Ah, você falou de mim, professor? Não, falou lá do C lá naquela aula. Hoje eu vou irritar bastante, porque são palavrinhas que dá para fazer trocadilho. Então, vamos começar. Let's go pra saideira. Olha quanta coisa que o que pode ser, gente. O que pode ser um advérbio de intensidade, um pronome adjetivo, pronome substantivo. Calma, professor, você está muito bravo. Interjeição, conjunção coordenativa, conjunção subordinativa, uma partícula de realce, né, para dar uma ênfase. Preposição, pode ser um substantivo ou um pronome relativo. Meu Deus do céu, professor, isso é uma poluição visual. Eu estou com um pouco de medo. Calma, bebê pilhudo da mão, que a gente atravessa a rua junto, não é? Sempre foi assim, por que hoje vai ser diferente? Professor, eu estou com um pouco de saudade, já que essa é a última aula. Que eu também, bebê. Vamos falar da partícula que em cada uma daqueles tipos. Primeiro que o que ele pode ser um substantivo, ele pode apresentar essa classificação de substantivo. Quando que ele vai ser um substantivo? Quando ele vier precedido por um artigo. Olha aqui, quando um substantivo, eu sempre falei assim, se tem uma palavra que antes tem um artigo, a que vier depois é um substantivo. Aqui, geralmente, o que, como substantivo, ele é precedido pelo artigo indefinido um. Certo? Quando ele vier acompanhado desse artigo indefinido um, ele vai pedir uma preposição depois, que vai ser a preposição de. E olha que diferentão que ele é. Por ele ser um substantivo, por ele ser delimitado por um pronome indefinido um antes e pedir a preposição de depois, ele tem que ter uma marquinha para falar assim, ó, esse aqui é chatinho. Sabe quando você tem uma pessoa que tem uma pinta aqui assim? O Emmylou House lá? Então, ela é diferentona por causa que ela tem a pinta. E você precisa colocar uma pinta nesse que para falar assim, olha, é substantivo. Qual que vai ser essa pinta? Vai ser o acento circunflexo, que nós vimos na última aula. Então, quando o que for um substantivo, precedido de um artigo indefinido um, ele tem que ser marcado com acento circunflexo. Beleza? Então, quando é aqui, ó, nesses exemplos, ó, este texto tem um que de romance. Quer dizer, tem um charme diferente. O que tem um acento. Perceba que tem um artigo indefinido um no começo e uma preposição de depois que é pedida. Há um que de mistério nesse caso. Ok? Só que o que também pode ser um pronome relativo. Professor, como assim? Pronome relativo? E nós já vimos que o que pode ser um pronome relativo quando nós estudamos orações subordinadas adjetivas. Lembra que as orações subordinadas adjetivas, elas assumem um lugar de um adjetivo propriamente dito. E naquele contexto, o que ele retoma um termo antecedente. Quando ele retoma um texto antecedente, ele é um pronome relativo.
certo? Porque ele está se referindo a um termo anterior e ele sempre você pode trocar ele por o qual, a qual, as quais, os quais, ok? Olha aqui, ó. As crianças que gostam de fabricar seu próprio brinquedo se mostram mais criativas no futuro. Essa que gostam de fabricar seu próprio brinquedo é a minha oração subordinada adjetiva, introduzida pelo pronome relativo que. Este que, ele substitui as crianças. Qual que é a função sintática desse pronome relativo? De sujeito. Porque as crianças se mostram mais criativas no futuro. É uma oração. Qual que é a outra? As crianças gostam de fabricar seu próprio brinquedo. Então eu fundi, eu imiscuí, eu juntei essas duas orações em uma. O que me permitiu isso? O que? A partícula que ela desempenha quando eu substituo o termo ao qual ela se refere, quando eu substituo esse termo, as crianças, no lugar dela, no lugar dessa partícula que, eu vejo que desempenha a função de sujeito. Beleza? Para você identificar essa função sintática, ó, eu estou falando, eu nem vi que estava escrito isso tudo que eu falei. Você substitui no lugar desse pronome relativo o seu antecedente. Olha os outros exemplos aqui. Outro exemplo aqui, ó. Os sonhos que tive eram alucinações do passado. Vamos separar? Os sonhos eram alucinações do passado. É uma oração. A outra, tive os sonhos. Quem teve, teve alguma coisa. Verbo transitivo direto. Pede um objeto direto, que é os sonhos. Então esse que, ele permite a fusão dessas duas orações e, neste caso, ele desempenha a função de objeto direto. Ok? Então a gente já viu que pode ser substantivo, pode ser pronome relativo também. Só que também pode ser um advérbio de intensidade. O que é um advérbio? O advérbio é aquela classe gramatical invariável que me traz circunstanciais. O que pode ser um advérbio de intensidade, que é uma circunstância. Como o próprio nome diz, vai intensificar uma determinada coisa, um determinado termo, e aí ele pode ser substituído tanto por muito como por quão. Olha aqui, ó, que feias eram aquelas ruas, ou seja, muito feias eram aquelas ruas. Que estranha a roupa dela, tipo, muito estranha a roupa dela. Quão estranha a roupa dela. Que legal, quer dizer, muito legal. Ok? Então, nesses casos, quando você quer intensificar uma coisa, ele é um advérbio de intensidade. Só que ele também pode ser um pronome adjetivo. O que é um pronome? Um termo que acompanha um nome, certo? O pronome adjetivo é que, ao acompanhar um determinado nome, ele me traz uma determinada caracterização. Por isso adjetivo, porque o adjetivo significa qualidade. Um pronome adjetivo, portanto, vai ser aquele que vai acompanhar um substantivo. Se o pronome acompanha o nome e o adjetivo caracteriza esse nome, então você está acompanhando e caracterizando esse substantivo. Olha aqui, ó, que horas são? Esse que, ele é um pronome adjetivo do tipo interrogativo. Ele está trazendo uma pergunta. Essa é a qualificação que ele está trazendo para o meu substantivo, que é horas. Ok? Esse que delícia de jantar está exclamando essa coisa, é uma exclamação. Uma ideia exclamativa, estou intensificando, trazendo uma ideia de notoriedade, de eminência, sacou? É um pronome adjetivo do tipo exclamativo, ok? Só que também pode ser um pronome substantivo, que é quando ele vai substituir um substantivo. Ele não vai acompanhar, ele vai substituir, vai entrar no lugarzinho dele. O que aconteceu, meu filho? Aqui eu tenho uma visão interrogativa também. O que aconteceu, meu filho? Certo? Ouviram não sei o que. Aqui ele funciona como um pronome substantivo indefinido. Porque perceba, ouviram quem ouve alguma coisa. Essa alguma coisa ela pode ser expressa por um substantivo. Isso, por exemplo, que é uma ideia de pronome indefinido. Lembra que eu falei nas orações subordinadas, substantivas, você pode substituir por isso. E ouviram não, isso. Então, no lugar disso, eu coloco o pronome que vai estar assumindo a função de um substantivo. Por isso, quando ele está substituindo um substantivo, ele tem a classificação de pronome substantivo. É um dos mais chatinhos que tem na classificação. Ouviram não sei o que, ele é classificado como um pronome substantivo. Beleza? Ele também pode ser uma interjeição, que isso aqui é bem sabido por nós. Na primeira aula de classes gramaticais, nós falamos que uma interjeição é uma expressividade, é uma fala espontânea que a gente fala, aí, socorro, puta que pariu, caralho, porra, meu Deus, que? Sabe, esse que é uma interjeição. O professor tem que falar com esse sotaque, que? Tem. Nossa, falhou a voz agora, hein? É uma emoção, é um sentimentalismo, é uma subjetividade, é um estado interior.
ok? E sempre tem que ser acentuado, nesse caso, para ser interjeição. Tipo, o quê? Você por aqui? Você está preso? O quê? Tá ligado? Então tem que ter esse acento também na interjeição para dar essa ideia de ênfase naquilo que você está querendo explanar. Já é? E aqui a gente dá um... Vai doer para entrar agora, hein? Ó, presta atenção. Conjunção coordenativa. A partícula aqui ela pode ser uma conjunção coordenativa de várias categorias, de várias significações. Nós já vimos isso, que o que, professor? Que o que era uma conjunção polissêmica, quando nós falamos lá atrás de orações coordenativas, lembra? Ele pode significar adição, mexe, que mexe não encontra nada. É uma ideia de adição, ele pode ser permutado, ele pode ser trocado pelo e. Pode ser uma adversativa, que no sentido de mas. Pode falar à vontade que não vai fazer efeito. Quer dizer, pode falar à vontade, mas não vai fazer efeito. Sacou? Pode ser uma alternativa, que vai significar ou, uma ideia de alternância, certo? Que ganhe, que perca, o importante é competir. Ou seja, ou ganhe ou perca, o importante é competir. Sacou? É uma ideia de alternância, beleza? Pode ser uma ideia de explicação, que é a clichê, no caso do que, pensando em orações coordenativas. Coordenadas, né? Coordenativa é a classificação da conjunção. Pode ser uma explicativa. Explicativa ele vai significar por quê. Então, às vezes, até na sua redação, para você evitar o queísmo, que é a repetição do que, tradicionalmente, queísmo significa repetição do que com o mesmo valor sintático. Só que na hora do corretor corrigir a sua redação, ele vai vendo assim, esse que aqui, ele é interjeição, esse aqui é conjunção, então não é queísmo. Teoricamente não é. Mas ele vai ver a quantidade do que, ele já vai anotar como queísmo, ok? Então, vocês precisam estudar, que é muito importante. Às vezes, você notou que é uma conjunção coordenativa que traz ideia de explicação. Substitui por porquê, que aí deixa de ser queísmo. Beleza? Agora, no âmbito da subordinação, lembra? No âmbito da coordenação, as orações são independentes entre si. Existe a autonomia. E é uma assindética e a outra sindética, que tem a conjunção, que traz um dado a mais para a sua oração assindética. Na subordinativa, não é assim. Nas subordinadas, eu tenho uma relação de interdependência. Uma completa o sentido da outra, com exceção das opositivas, lembra? E aqui nessa relação de interdependência, o que ele pode ser tanto uma conjunção integrante quanto conjunção adverbial. E como conjunção integrante, ele vai iniciar, ele vai introduzir, professor, que delícia! Ele vai introduzir as orações subordinadas substantivas, ok? O que, o se e o onde são as conjunções integrantes, que eles vão simbolizar a palavrinha isso. Tipo, ó, eu quero que você venha comigo, eu quero isso. Que você venha comigo, eu coloquei no lugar. Aí, esse que você venha comigo é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, desenvolvida, porque tem a conjunção. Ok? Só que o que também pode ser uma conjunção adverbial. Uma conjunção adverbial, eu estou falando de orações subordinadas adverbiais. São aquelas que trazem circunstanciais. Beleza? E aí, dentro daqueles circunstanciais, tem várias circunstâncias que o que pode simbolizar. Primeira circunstância, causa. Ele pode denotar uma ideia de causa. O que pode significar, portanto, porquê. É diferente dessa daqui que a gente falou, que é uma explicativa. Na explicativa, meu boneco tá torto, né, gente? Ixi, agora eu não sei. Aqui, acho que agora tá legal. A explicativa, você tá dando uma explicação para algo anterior. Vem depois essa ideia. Aqui não. Na causal, é uma coisa anterior. A causa vem antes da consequência. Então, quando você pensa em causa, esse que, ele vai estar trazendo uma ideia que é prévia à sua oração subordinada. Ok? Causal, então, significa por quê. Fugimos todos, que a maré não estava para peixe. O que veio primeiro? O fato de fugir ou o fato de a maré não estar para peixe? O fato de a maré não estar para peixe. Isso propiciou como consequência o ato de fugir. Sacou? O que também pode ser uma conjunção subordinativa final, que me traz uma finalidade. Para que, por exemplo, ele compõe essa locução conjuntiva. Todos lhe fizeram um sinal que se calasse, para se calar. Ok? Significa uma ideia de para que.
E pode também trazer a ideia de consecutividade. O que é isso? É consequência, uma oração consecutiva. Geralmente isso vai aparecer quando o que tiver precedido de tal, tamanho, tanto. Foi tão emocionante que não pude segurar as lágrimas. Foi tão emocionante, é a minha oração subordinada, principal, certo? Ela tem uma oração principal. Esse que não pode segurar as lágrimas é a minha oração subordinada, que complementa, trazendo uma ideia de consequência. Beleza? Suave na nave, bebê peludo, bípede, de duas pernas. Pode também trazer a ideia de concessão. Quando ele é conjunção concessiva, ele significa uma ideia de concessão. É uma quebra de expectativa, uma quebra de lógica. Por exemplo, no lugar de embora, de conquanto, de ainda que, mesmo que, trabalhava muito, cansado que estivesse. Ou seja, mesmo que ele estivesse cansado, ele ia trabalhar. Esse que aí, ele traz a ideia de concessão. Então, ele é uma conjunção subordinativa concessiva. Beleza? Pode também trazer uma ideia de comparação. Geralmente é quando ele é precedido de adjetivo ou advérbio. Eu sou maior que os vermes e todos os animais. Aí, está vendo? Maior é um adjetivo. Certo? Está trazendo uma qualificação, uma comparação entre o eu e os vermes e todos os animais. Sacou? Então você está fazendo uma comparação. Continua sendo uma conjunção subordinativa comparativa. Beleza? Só que além de comparação, pode trazer condição. Condição é o que no sentido de ser. Eu, professor, o que no lugar do ser. O que no meu lugar, professor? Presta atenção, bebê. O que no lugar da conjunção ser. Que ele estivesse lá, não conseguiria ajudar. Significa, se ele estivesse lá, não conseguiria ajudar. Caso ele estivesse lá. Pode significar por caso também. Ok? E por fim, ele também pode, não sei se é por fim, não sei se tem mais, não lembro. Ele pode designar uma ideia de tempo, uma temporalidade, que aí ele vai significar quando. Agora que a lâmpada acendeu, podemos ver tudo. Ou seja, agora que, neste momento, é uma ideia de tempo. Beleza? Então olha quanta coisa que o que pode ser só como conjunção subordinativa. Que a classificação é essa, conjunção subordinativa. Aí você tem integrantes, você tem todas as adverbiais. Possessiva, comparativa, condicional, temporal, causal, final, ok? O que também pode ser uma partícula de realce. Quando nós falamos da aula lá do C, lá atrás, professor, para de falar de mim. Quando você falou, bebê, daquela aula do C, da partícula C, eu falei que a partícula C ela pode ser uma partícula de realce também. O que é uma partícula de realce? A alce é um animal, professor. Uma partícula de realce basicamente um recurso mais subjetivo, mais expressivo, para você dar uma ênfase para a coisa. Eu acho que eu fiz a analogia lá, que você utiliza a partícula de realce para colocar determinado conteúdo que você quer falar em cima de um pedestal, para você enfatizar essa sua ideia, certo? Isso aí você pode tirar tranquilamente da frase, que você não vai mudar o sentido dela. Serve apenas para dar um up na coisa, ok? Frequentemente ele vai aparecer acompanhado do verbo ser, entende? Quase que ela desmaia. Mesma coisa de eu dizer quase ela desmaia. Perceba que esse que é uma partícula de realce. Ou expletiva, também está certo isso não, partícula expletiva ou de realce, é a mesma coisa. Então, qual que é a verdade? Posso tirar esse C, eu posso sublimar ele daí. Então, qual é a verdade? Só que eu coloco esse que para dar uma ênfase, para dar um up na minha expressividade, ok? As crianças é que vivem o lúdico intensamente. Tá vendo? Eu posso tirar esse que tranquilamente. Quando você separa o que do verbo ser, porque perceba, quase que ela desmaia, não tem. Agora, o que é o verbo ser, não é? É que é verbo ser. Quando você separa, ele pode flexionar-se, esse verbo ser. São as crianças que vivem o lúdico intensamente. Tá vendo? Você separou, você tirou o verbo ser que estava coladinho com essa partícula de realce, que esse que, se você separou ele, aí o verbo ser ele tem que ser conjugado com relação ao sujeito, crianças. Então são as crianças. Agora se eu coloco ele de pertinho, ele vai ficar, lembra na aula de concordância? As crianças é que vivem o lúdico intensamente. Isso é correto, ok? O que também pode ser uma preposição. Preposição é uma partícula invariável
que serve para linkar palavras ou termos, certo? E você pode trocar esse que pela preposição de ou pela preposição para. Tenho que parar com isso. É a mesma ideia, tenho de parar com isso. É regência verbal essa aula. Primeiro que tudo, sou honesto. É a mesma coisa. Primeiro de tudo, sou honesto. É uma preposição. Amanhã teremos pouco que fazer em nosso escritório. Teremos pouco para fazer ou de fazer em nosso escritório. Ambas as conjugações estão corretas. Só que às vezes ele pode ter uma significação mais peculiar quando ele tiver um sentido bem pertinho de exceto ou salvo. Olha aqui, ó. Chegara sem outro aviso que seu silêncio inquietante. Exceto seu silêncio inquietante. Traz a ideia de exceto ou salvo. Ou seja, na maioria das vezes, você vai conseguir permutar o que, enquanto esse que ele funcionar como uma preposição por de ou para. Só que em alguns casos ele pode significar exceto ou salvo, que também são preposições. Ok? São preposições acidentais, não essenciais. O de ou para são essenciais. Ok? Basicamente, o que, a partícula que, ela tem essas aplicabilidades. Só que tem algumas outras palavrinhas que, às vezes, a gente fica, e agora? Fudeu. Não vai fuder, bebê. Presta atenção. Quando você vai usar o senão junto com o senão separado? O senão junto, ele significa caso contrário. Caso contrário, basicamente. O senão separado já traz uma ideia de condição. Vamos detalhar isso. Olha aqui, ó. O senão junto, ele significa... Vamos ver como que tá esse slide. Tá separado assim, entendi. O senão junto, eu tô falando dele agora. Senão junto. Ele significa caso contrário. Não chorem, senão todos acordarão. Caso contrário, todos acordarão. Significa a não ser. O governo não faz nada, senão discursar. Ele significa a não ser também. Ele significa exceto também. Nunca namorou firme, senão com o Pedro. Também significa exceto ou a não ser. Para mim é aplicável aí também. Ó. Nunca namorou firme, a não ser com o Pedro. Tudo bem. Só que tá errada essa regência verbal, né? Porque quem namora, namora alguém, não namora com alguém. Lembra da aula de regência? Tá escrito errado essa frase. Então, quem namora, namora alguém. Então, não é o com aí. O senão, ele pode significar também mas sim e mas porém. Olha aqui, ó. Não era ouro nem prata. Professor, fonoaudiólogo. Não era ouro nem prata, senão latão. Mas sim, ladrão. Mas sim, latão. Sacou? E pode significar, por fim, um defeito. Havia um senão naquele homem, sua maldade. Aí, esse senão, ele vai ser um substantivo, porque ele é precedido de artigo. Ele, enquanto substantivo, ele me denota uma ideia de defeito. Ok? Agora, professor, e se eu quiser separar essa porra? Se eu quiser separar o senão, é mais restrito esse uso. Ele vai significar caso não caso contrário, caso não. Ok? É uma ideia de condição negativa, uma condição negativada, ok? Se não providenciarem, como faremos? Ou seja, caso não providenciarem, como que a gente vai fazer? Sacou? Só que ele também pode significar ou. Uma ideia de alternância, olha aqui, ó. Bill Gates é poderoso, se não poderosíssimo. Ou poderosismo, até mesmo poderosíssimo. Sacou? E por fim, ele pode significar também quando não. Você pode procurar 2 de cada vez, se não 3. Quando não, 3. Ou também 3. Sacou? O senão é uma coisa assim que dificilmente pessoas erram o uso de senão. É bem tranquilo. Existem palavrinhas que são chamadas palavras denotativas. Quando eu falei de polissemia das conjunções, eu falei que o mas era uma palavra denotativa. O que significa uma palavra denotativa? Significa uma palavra introdutória, de puxar assunto. Você está com a sua gata ou com o seu gato, você não sabe puxar assunto. Aí você fala assim, mas e o governo? Você fala esse mas no começo. Falar que uma palavra é uma palavra denotativa quer dizer que eu estou querendo puxar assunto, certo? Puxar uma determinada situação comunicativa, certo? E a gente fala que isso é chamado de palavra denotativa de assunto ou de situação. Esse é o nome chique completo, ok? Quais são as palavras que denotam situação? Afinal, por exemplo, o agora, o então, o mas. Mas e o gerente cometeu esse erro? Afinal, quem estava errado?
Então, como foi o passeio? Agora, eu não acredito nessa inversão. Às vezes, esse mas aí, nesse caso mesmo, ele não está trazendo ideia de oposição. O afinal não está trazendo uma ideia de recapitulação. O então não está trazendo uma ideia de conclusão. O agora não está trazendo ideia de tempo, que são as ideias essenciais trazidas por essas respectivas conjunções. Aqui, ele serve só para puxar assunto. Por isso, palavra denotativa de situação. Ok? Só que também pode ser uma palavra denotativa de realce. Como assim, professor? Palavra denotativa de realce também é para puxar um assunto, só que você está colocando no pedestal, você está dando um up naquilo que você está querendo dizer. Você está elevando, você está passando glitter para chamar um pouco de atenção, ok? Quais são? Palavrinha cá, lá, o só, mesmo, ok? Eu cá me ajeito. Eu me ajeito, eu posso tirar isso aí. Veja só, é a mesma coisa, veja. É isso mesmo, João. É isso, João. Dá no mesmo, certo? Dá no mesmo. Olha que metalinguagem. Então, seria uma palavra denotativa de realce, beleza? Ele sabe lá o que eu fiz ontem? Ele sabe o que eu fiz ontem? Dá no mesmo, ok? Outras palavras denotativas que nós temos é a palavra denotativa de limitação, que me traz essa ideia de limitação. O só, o apenas, o somente, são palavrinhas que trazem essa ideia de limitação. Só você entregou o trabalho? Olha, eu limitei essa ideia. Apenas os recepcionistas trabalharam hoje? Somente eles, estou limitando a minha fala. Por mais que eu use isso aí para introduzir um determinado assunto, que é uma palavra denotativa, ela traz um valor semântico, ela traz uma ideia de limitação. Somente 2 alunos vieram ao simulado. Tá vendo? Olha a ideia de limitação. Beleza? Também pode trazer uma ideia de inclusão essas palavras denotativas. Quais são essas palavrinhas que trazem uma ideia de inclusão? O inclusive, óbvio, né? O também, o até, o além disso, o ademais, o ainda. Todas essas trazem ideia de inclusão, ok? Os famosos também precisam de um tempo. Olha que ideia de inclusão. Eles também. Fez a redação e, além disso, passou a limpo. Tirou nota 9 em gramática e ainda gabaritou história. Até tu, Brutus, a célebre frase, né? Eu preciso ainda ir ao banco. Ok? Uma outra situação que essas palavras denotativas podem trazer à tona é a ideia de exclusão. O exceto, o menos, o salvo, o fora. O salvo aí, uma palavra denotativa de exclusão, não é o salvo do verbo salvar. Fora, o tirante, professor, tirante, saudades, festa, hein? Tirantezinho, canequinha aqui, só virando, só no virote, né? Seu corpo era monstruoso, tirante, que era pequena. Quer dizer, é uma ideia de exclusão, por mais que era pequena, ok? Salvo o chefe, todos estavam envolvidos, ou seja, exceto ele. Todos já foram, exceto o chefe. Os colaboradores vieram, menos o Pedro. Olha que ideia de restrição, de exclusão, né? Fora os desinformados, estavam presentes todos os alunos. Ou seja, é uma ideia de exclusão que essas palavras denotativas querem trazer para a gente. Só que além de exclusão, além de ideia de inclusão, além de outras ideias, também pode trazer a ideia de afetividade. Felizmente, o infelizmente, o ainda bem. Felizmente, infelizmente, eu estou falando assim de palavras denotativas no sentido de querer introduzir um determinado assunto, querer trazer um valor semântico para determinada situação. Algumas, como de realce, pode ser suprimida, uma partícula expletiva. Agora, tem determinadas palavras denotativas que têm uma significação que elas carregam consigo. Aqui, traz uma denotação de afetividade. Só que qual que é a classe morfológica dessas palavras? Aqui a gente está analisando no âmbito da semântica. Na morfologia, felizmente e infelizmente, são advérbios, ok? Entende? Felizmente a prova terminou. É uma palavra denotativa que me traz uma afetividade, que traz uma subjetividade na minha fala. Só que morfologicamente falando, felizmente é um advérbio. Ainda bem que acabou. Ok? É uma ideia de afetividade. Pode também trazer uma ideia de designação, o eis. O eis é uma palavra que pouca gente usa. Eis a melhor estratégia argumentativa. Eu diria que é a síntese numerativa, a melhor estratégia argumentativa para a sua redação. Eis é como se fosse um apontamento. Eu estou designando determinada coisa. Certo? Retificação.
que significa retificação? Significa correção. Retificar é corrigir. Ratificar é afirmar. Ok? O aliás, ou melhor, isto aí traz retificação. Estou corrigindo. Faça isso amanhã, ou melhor, na semana que vem. Eram saborosos. Aliás, muito deliciosos. Eu corrijo o que eu falo anteriormente. Ok? Eu aprimoro essa ideia. Certo? O retificação ele se confunde muito com a ratificação. Por isso que eu detalho isso para vocês. Retificar é corrigir. Ratificar é confirmar. E com isso a gente encerra a explicação de todos os assuntos que vão cair no seu vestibular. Corta o meu mindinho se não cair. Se cair alguma coisa fora do que a gente comentou. Em todas essas aulas, todas essas 26 aulas, inclusive algumas aulas extras que eu postei, a gente discutiu tudo que tá no seu edital, bebê. Eu mastiguei a carne dele só pra você engolir. Professor, que nojo. Eu não como carne, professor, sou vegano. Sou vegetariano. Tá perdendo. Enfim, gente, é um prazer poder ajudar vocês nesse sentido. E matamos a explicação da última aulinha do ano. Então, exercício, né? Porque vamos lá para a parte de academia da aula. Vamos lá, exercício 1 do ITA. Não vou ler o texto, mas pergunta aqui, ó, no trecho. Eu anotei aqui os exercícios que eu quero fazer com vocês. Tá aqui. No trecho, até os bispos tinham suas pedras. A palavra sublinhada expressa uma ideia de... Onde será que está isso daqui? Mas eu acho que nem precisa ler, na real. Porque olha aqui, ó, até os bispos tinham suas pedras. Ou seja, até eles. Isso daqui é uma parte que eu acho que vocês veem na parte de interpretação de texto, que é uma matéria que chama sentidos implícitos ou subentendidos. Que é uma parte que, assim, quando você utiliza essa palavra até, essa é uma palavra, é um chamado sentido implícito que a gente tem nessa palavra. Quando a gente fala assim, até os bispos tinham suas pedras, quer dizer que, a priori, a gente pensa assim, os bispos não deveriam ter suas pedras, só que até eles têm, sacou? É uma ideia de inclusão, por isso a alternativa A. Isso aqui é muito legal a gente discutir sentidos implícitos, porque tem questões de vestibular de interpretação de texto que cobram sentidos implícitos. Por exemplo, fala assim, todas as mães deixaram os filhos irem para o rolê, até a mãe do Joãozinho. Ou seja, o que você subentende com isso? Que a mãe do Joãozinho não deixa ele para o rolê. Se até ela deixou, sacou? Uma ideia de inclusão, beleza? Olha aí, exercício do ITA, não passa quem não quer no ITA. Mentira, gente, é o vestibular mais difícil do Brasil. Próxima questão. Questão 2, da Federal de Santa Catarina. No período, avistou o pai que caminhava para a lavoura. A palavrinha que classifica-se morfologicamente como? Avistou o pai que caminhava para a lavoura. Tem uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, porque eu tenho a demarcação com vírgula. As orações adjetivas, elas são introduzidas por pronomes relativos. Pronome relativo é uma classe morfológica, ok? Estou retomando o termo anterior, que é pai. Portanto, alternativa C de pronome relativo. Mas era óbvio que essa alternativa C, né, gente? Porque a Universidade de Santa Catarina, Catarina começa com que letra? C. Tá vendo? Então, gente, vocês têm que ter umas manhas já na hora do vestibular. Tá? Nossa, gente, fico nervoso essas coisas, hein? Exercício 3 da FGV. Entre a sociedade, a empresa e o Estado, está o profissional contábil, que, por sua vez, é o elo entre fisco e contribuinte. Já vamos analisar? Profissional contábil, que, por sua vez, é o elo entre fisco e contribuinte. Na mesma ideia do exercício anterior, eu estou retomando um termo anterior, que é o profissional contábil. Se eu estou retomando, eu tenho uma oração adjetiva, explicativa, porque tem vírgula, introduzida por pronome relativo. Qual que é a classificação desse primeiro quê? Pronome relativo. Suave na nave? É de fundamental importância que esse profissional aprimore seu entendimento tributário, percebendo sua necessidade. Olha a construção que eu tenho no começo. É de fundamental importância que. É de fundamental importância que. Eu não tenho uma oração subordinada substantiva, certo? Eu tenho um verbo de ligação. Eu tenho o complemento. Então eu tenho uma ideia de sujeito faltando. O que é de fundamental importância? Que esse profissional aprimore
ou entendimento tributário. Eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. As orações subordinadas e substantivas são introduzidas pela conjunção integrante. Então, qual que é a classificação desse segundo quê? Conjunção integrante. Ok? Ratifica-se, ou seja, confirma-se, assim, o conceito de que a conscientização tributária pode representar um ponto, blá, blá, blá. Ratifica-se, assim, o conceito de que. Aí eu também tenho uma conjunção integrante, porque esse que ele vai simbolizar o conceito de que a conscientização tributária pode representar. Tudo isso aí é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, porque está completando o sentido de conceito, que é um nome. Sacou? Como é uma oração subordinada, conjunção integrante. Portanto, pronome relativo, conjunção e conjunção. Alternativa B. Ok? Essa daqui não tinha macetinho para fazer rápido. Questão 4, da UFO. Assinale a única alternativa em que o termo em destaque expressa exemplificação. Estou trazendo exemplos. Conseguiram dividi-los em 5 grupos étnicos, cujos ancestrais estiveram isolados por barreiras geográficas, como desertos extensos, montanhas transponíveis, oceanos. Eu não estou exemplificando? Então é exemplificação. Vamos analisar as outras? Vamos, professor! A B. Como descendemos de um pequeno grupo de hominídeos africanos e o isolamento favorece o acúmulo de semelhanças, como eu já estou trazendo uma ideia de já que descendemos de um pequeno grupo, é uma ideia anterior, é uma ideia de causa. Ok? Nos Estados Unidos, USA, são classificados como negras pessoas que no Brasil consideramos brancas. Aqui eu estou fazendo uma comparação, elas são classificadas como negras, enquanto negras. Ok? D. Ninguém é louco de escolher um doador apenas por ser fisicamente parecido ou por ter cabelo crespo como o do receptor. Comparação, estou comparando. Beleza? Exercício 5 da Unifesp, Federal de São Paulo. A reescrita da informação implica... Saúde, professor. Obrigado, amém. Onde que se eu mudar, muda o sentido? Alternativa A. Só mesmo dizendo palavrão. É a mesma coisa que eu dizer só dizendo o mesmo palavrão? É diferente, né, gente? Só mesmo dizendo um palavrão. Só mesmo dizendo o mesmo palavrão. Na primeira expressão, o palavrão pode ser diferente. Na segunda, é o mesmo. Então, muda o sentido se eu mudar a ordem aí. Nas outras, dá nas mesmas. Dá no mesmo das outras. Que eu estou numa ordem direta, trazendo para uma ordem inversa. Sempre mantendo o mesmo significação. Só nessa alternativa que você vai mudar a significação se você mudar a ordem. Beleza? Exercício 6 da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ou de Três Marias, não lembro. Passa a bolsa que a Mega Sena acumulou em 85 milhões. Rápido que eu quero garantir meu jogo. 85 milhões? Corre, bestada, senão não dá tempo. Passa a bolsa que a Mega Sena acumulou em 85 milhões. O que é esse que ele quer trazer? Passa a bolsa. Não é uma ideia completa de sentido? Passa a bolsa. Então é uma oração assinética. Que a Mega Sena acumulou em 85 milhões. Eu não estou explicando o anterior. Eu não estou falando de um período composto por coordenação. O anterior você tem uma sindética. Depois você tem uma oração coordenada, explicativa. Esse que ele está trazendo uma explicação. Certo? Quais são as outras conjunções que podem simbolizar isso? O porquê, o pois, depois do verbo, depois posto ao verbo. Beleza? Vamos ver o que pergunta. Nas duas ocorrências, a palavra que poderia ser substituída por explicação, gente. Então, pois, com sentido explicativo. Beleza? Questão... Isso daqui são grandes, acho difícil. Aqui, vamos fazer o 9 da AFA? Assinale a alternativa na qual a palavra que tem a mesma classificação morfológica que a destacada em baseados em estatísticas que têm pouca ou nenhuma importância. O que é aí? Pronome relativo. Está retomando estatísticas. É uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ok? Onde eu tenho um pronome relativo? Ambiente bélico em que se transformou o futebol. Ok, é essa. Professor, mas e esse em aí antes? Lembra que os pronomes relativos eles estão diametralmente ligados com a regência. Lembra que eu falei de regência. Transformou. Quem transforma é o verbo transformar-se. A regência é em.
transformar-se em. Por isso que o pronome relativo, antes dele, tem que vir a preposição que vai dar regência completa para o seu verbo, que é um verbo pronominal, transformar-se. Beleza? É óbvio que informações e estatísticas são importantíssimas. Aí eu tenho a subordinação das substantivas, né? É óbvio que é a subjetiva. Então é a conjunção integrante esse aqui. Se dizem que a imagem vale mais que 1000 palavras. Se dizem. É a mesma coisa, a conjunção aí, que é subjetiva. Para achar que todas as faltas violentas são involuntárias. Para que? É uma ideia de finalidade. Conjunção também. Só a alternativa A, que era pronome relativo. Macete, gente, para resolver o exercício assim. O exercício não é da AFA. A AFA não tem 2 As? Qual que vai ser o gabarito da questão? Alternativa A, gente. Nossa senhora. Exercício 10 do INSPER. O fato é que Nolan acertou o alvo. O fato é. O fato é substantivo. É verbo de ligação. O que está faltando? Predicativo. Certo? Então, que Nolan acertou o alvo é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. O que exerce a função de? As orações subordinadas substantivas são introduzidas por conjunções integrantes. Então, esse aqui é uma conjunção integrante. Beleza? Alternativa A. Exercício 11 da PUC São Paulo. A palavra que exerce a mesma função em todas as alternativas a seguir, exceto: admitiu ter rido e feito piada ao ver que o coração e os intestinos de uma das vítimas. Admitiu ter rido e feito a piada ao ver que é uma conjunção que traz uma ideia de tempo. O crime em si já seria uma clara evidência de que bestas feras estão à solta. Também é uma conjunção. Evidência de que? Aí é uma conjunção integrante, certo? Primeira conjunção, a segunda conjunção também. Completivo é nominal na segunda. Mas ainda daria para dizer que, conjunção de novo, uma conjunção que traz uma ideia de finalidade, para dizer que. Mas a reação dos moradores prova que, conjunção integrante, prova que, o verbo provar, está introduzindo uma objetiva direta, oração substantiva. Então, obviamente, é aí. Está nervoso e perdeu a cabeça? Relatou um motoboy que pediu para não ser identificado. Estou retomando o termo anterior, estou retomando o motoboy, então é pronome relativo. Então é a única que difere das demais. Por isso a alternativa é. Beleza? Aqui, ó, observe a seguinte passagem, extraída de uma canção. Que bonito é as bandeiras tremulando. Eu só estou intensificando essa ideia. Então, a palavra aqui não é certo, citado possui a função de intensificar um adjetivo. Por que não enfatizar um substantivo, professor? Você não falou que a ideia de ênfase está enfatizando. Só que bonito não é substantivo, bonito é adjetivo. Por isso, intensificar um adjetivo. Beleza? Tem várias outras questões que vocês podem estar vindo a fazer. Tem questões discursivas, sugestãozinha de tarefa dessa matéria no livrinho de vocês. E com isso, gente, com pesar no coração, porque isso a gente faz isso com amor. Eu até comentei numa revisão com vocês que o ministro da Educação desse governo maravilhoso, e eu fui muito irônico nessa frase, disse que professores eles pegam um testamento de que não conseguiu fazer outra coisa na vida. E a gente não faz isso aqui porque a gente não conseguiu fazer outra coisa na vida. A gente faz isso aqui porque a gente ama. A gente ama dar aula. Porque a gente tem muita outra coisa para fazer na faculdade. A gente está muito bitolado com as coisas. A gente tem muita coisa para fazer. E a gente faz esse trabalho aqui que é um trabalho voluntário. A gente não ganha nada em troca. Nada. Nem um centavo. E o mais importante que a gente quer ganhar em troca é o reconhecimento de vocês, é ver a aprovação de vocês. Porque a gente está numa universidade pública e a gente não é melhor do que quem não está. Nós estamos aqui e nós lutamos por uma igualdade de oportunidades. Todos os professores do CP estão engajados nesse sentido. Ok? Então, se a gente está aqui e a gente participa desse projeto, é porque a gente quer que você também esteja onde você quer sempre estar de acordo com os seus sonhos. Então, não desista dos seus sonhos. É assim que eu encerro a minha última aula, falando para vocês e agradecer por toda a atenção, seja nas aulas online, seja nessas aulas. Então, muito obrigado. Continua nessa pegada que a aprovação vem. Você está numa escuridão dentro de um túnel. Só que depois que você sair desse túnel, que você vai ver a luz, você vai olhar para trás e falar assim, valeu muito a pena, eu faria tudo de novo. Quando você vê essa luz, você vai lembrar de mim. E é isso que eu espero.
que eu possa ter ajudado muito vocês nessas batalhas de vestibulandos e futuros universitários. Meus pupilos, um beijo, até mais, a gente se vê por aí nesse mundo. Aquele abraço!